Fala pessoal, Guilherme Salles da Funil de Vendas mais uma vez aqui com vocês. Hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, óbvio que eu não vou ser ousado a contar o currículo dele, que não é só longo, mas tem uma potência e principalmente tem muito significado na minha vida. Eu já falei isso no bastidor para ele, sempre, mas aqui eu vou honrar também. Júnior Fernandes, uma pessoa incrível e óbvio que também pega, já anota tudo que você vai aprender aqui nos comentários. E no chat vai ter todas as redes sociais deles para você conseguir pegar todo o conteúdo que ele vai entregar aqui. Mas antes, aquela cornetada, ele não vai pular aqui da câmera não, vamos lá. Opa, até travou hoje aqui, ó. Bora bater meta e vamos lá. Junão, meu irmão, tamo junto. Seu Gui. Bem-vindo aqui. Muito bom, vou te falar que é difícil trazer um homem aqui, viu, Ana? Eu já tentei várias vezes assim, agenda, muita palestra, muito negócio, tá escalando os negócios ali, e aí eu falei hoje para ele, cara, encaixamos a agenda. Você que tá com a agenda dobrada aí. Vai estar organizado. Tá lá. Todo mundo organizado, graças a Deus, né? Não. Prazer, Gui, tá aqui. Poxa, que bom, cara. Hoje, esse público que vai estar te assistindo aqui são clientes da Funil, são seguidores da Funil, a empresa há 14 anos, como você já sabe, né? E como eu falei, não vou ser ousado em falar do seu currículo aqui para eles. Tem a câmera ali, eu queria que você se apresentasse. Quem é o Júnior Fernandes pra gente começar e depois a gente vai bater muito papo aqui. Vai lá, Junão. Pô, o Júnior Fernandes é um cara que aposta muito na conexão, aposta muito no aprendizado e principalmente no crescimento das pessoas. Por quê, Gui? Porque eu tive que passar por isso. Eu tive que me conectar com as pessoas, tive que aprender muita coisa. E aí eu comecei a perceber que eu fui crescendo como pessoa, como profissional, aprendendo. Então eu sempre falo que o Júnior não nasceu aquele empreendedor que já sabia vender, nós estamos falando de vendas aqui. Eu não sou aquele empreendedor que já nasceu com a venda, eu já vendia aquilo ali na escola, não, pelo contrário. Meu pai tinha um mercado em Cravinhos, um mini mercado, varejão, e ali eu fiquei ali até meus 14 anos de idade, eu acompanhava ele, ia no Ceasa, ia na horta com ele, mas depois meu pai fecha o varejão ali, eu fui ter minha própria trajetória profissional. E aí eu fiquei 12 anos na CLT. Então, desde escritório de contabilidade, consultoria, auditoria, e trabalhei no Recursos Humanos na Resolve, que foi ali minha maior experiência, assim como CLT, 8 anos de Resolve, 7 anos. E ali eu percebi que esse pilar aprendizado para um gestor, para um vendedor, ele vai continuar sempre, né? E a gente conversa muito isso no dia a dia, de estar melhorando cada vez mais. Antes de começar essa gravação aqui, a gente estava trocando ideia de como melhorar o processo, como melhorar a si mesmo, e isso é aprendizado. Então o Júnior é um cara que ama se conectar com pessoas, é por isso que eu tô aqui, amo aprender e amo ver as pessoas crescerem, gosto de treinar pessoas. Acredito que através da prática e através de um talento ali que eu tenho, uma facilidade para treinar pessoas, esse é um pouquinho do Júnior. Apaixonado por esporte, apaixonado por desafios, por leitura e pai fresco. Fresquinho. Uma curiosidade sobre o Júnior também, ultimamente eu tenho corrido 5 km por dia, algo que eu venho me desafiando, então, cara, esse é um pouquinho do Júnior aí que você já conhece, mas a turma vai ter o prazer de conhecer também mais. Muito bom, Junão. Eu falo que o Júnior ele é modesto, viu, pessoal? Se você seguir ele lá, depois toma um café com ele que vocês vão entender o que eu tô falando. Mas tem algumas coisas, né, Júnior? Óbvio que aqui é uma empresa de venda, estruturação de processo comercial, a gente comunica isso, mas tem alguns pilares ali que dentro da sua jornada e principalmente os desafios que você passou, as coisas que você construiu, com certeza potencializa muita venda, né? Eu vou chegar nesse momento aí, tá? Mas antes de tudo isso, até para as pessoas entenderem um pouco mais e até dar essa legitimidade baseado nisso, né? Porque eu te vendi bastante aqui, né? Perfeito. Eu falo que a minha vida transformou, e as pessoas que estão aqui já ouviram várias vezes sobre você, que eu sempre comento, né? Quando eu, Guilherme, eu tinha um sonho de ser palestrante bancário lá, enfim, história não importa aqui, não sou o protagonista aqui hoje, mas em algum momento eu busquei um curso de oratória, né? E aí eu fui lá, conheci um amigo meu, que eu jogava na época futebol ali, o Robson, mandou uma mensagem no Facebook pra mim. Um abraço, Robinho! Robinho, era canhotinho, cara. Ele falou, cara, tem um curso de oratória de uma tal de Nova Company aqui. E eu ia fazer o curso no Puntel, aqui em Ribeirão Preto. Eu tinha praticamente me inscrito lá. Falei, cara, vou lá, minha família é de lá. Independente da situação, eu falo que é deucidência, eu chamo assim. Cara, fui ver, era o Júnior, que eu já conhecia também do esporte, ele é um cara que eu admirava. O cara que criou aquele método. E você foi meu primeiro professor de oratória ali, né? E eu falo que um dos primeiros alunos do Júnior foi eu, cara. Que honra falar isso, né? Milhares de alunos aí. E essa ferramenta, cara, ela mudou minha vida por um todo, porque eu era muito tímido,
E isso é até orgulho, né? Ser tímido, né? Não querer me expor ali, eu fui descobrindo isso com o tempo. Mas eu já estava vendedor, eu já tinha as ferramentas de vendas, mas eu percebi que a oratória me potencializou muito. Antes de falar de ferramenta e de tudo, para te honrar aqui que você foi esse professor, mas sua carreira empreendedora, né? Você vai contar aqui os negócios que você tem, o que você está pivotando, escalando aí também. Mas assim, depois que você saiu aí da CLT e aí você andou, porque eu acho que daqui a tudo que você construiu esses últimos 10, 15 anos aí, de fato, as pessoas podem se inspirar, e aí quando a gente entrar em ferramentas, eles potencializarem lá no dia a dia como empresário, como gestor, como líder e como vendedor, né? Fala do Júnior pós a Resolve ali, né? Pós o seu projeto ali como seletista, né? Como eu falei, eu fiquei dos 16 até os 28 anos na CLT. E para mim foi uma experiência assim, ó, linda, maravilhosa, olhando para trás agora. Porque enquanto você tá ali, Guilherme, na CLT, e para eu chegar para falar pós, é legal trazer esse contexto. Enquanto você tá ali na CLT, e não tem nada errado na minha visão em estar na CLT, muito pelo contrário, é ali que eu tive a oportunidade, sou muito grato, de empresas que já estavam prontas. Por exemplo, tive a oportunidade de trabalhar na Exame Auditores, que é uma das maiores empresas de auditoria do país, a Resolve, que é uma das maiores empresas que é de segurança e vigilância do país. Então eu não errei com o meu próprio negócio, eu errei muita coisa ali na CLT. Então essas empresas, elas foram fundamentais na minha carreira. Escolas, né? Escolas, porque a Pramac, por exemplo, uma multinacional. Então ali eu aprendi gestão de como funciona uma multinacional. E que pós-CLT fez muita diferença para que quando eu fosse atender, nem imaginava que eu ia atender empresas multinacionais, donos de empresa. Foi assim, cara, foi fundamental, porque eu já tinha vivido aquilo ali, processo, rotina, de como é uma empresa. Por exemplo, hoje eu tenho a oportunidade de ser mentor de cultura organizacional de uma das grandes empresas do agro aqui do Brasil, que é a Tracan. Só que eu sei como funcionam os processos ali dentro, porque eu tive uma experiência muito forte na CLT. Então isso me ajuda hoje como empreendedor em poder atender melhor. Só que não foi uma tarefa fácil, né, Gui? Fazer essa quebra, fazer essa disruptura, vamos pensar assim, cara, é doloroso, dói. Você não acredita que você vai dar conta de empreender, você está acostumado na forma habitual de ser remunerado. Como que a gente é remunerado na CLT? Por tempo, final do mês você vai lá e recebe. Então é uma mudança drástica, assim, em que você tem que rever muita coisa, só que ao mesmo tempo o tempo não para. Então eu lembro quando eu fiz minha transição, eu vendia empréstimo consignado, não sei se você vai lembrar, com a Alba Grupo, eu dava consultoria ainda na Resolve, eu comecei a palestrar o E-Social, que na época estava lançando ainda, e estava começando o projeto da Inova Company com o Luiz. Então 4 coisas ao mesmo tempo nessa transição. Então o empreendedor, ele, na minha visão, em alguns momentos ele vai passar por esse erro e acerto. A famosa ferramenta de PNL e TOTS, né? Testa, opera e valida. Testa, opera e valida. Então, nessa transição, eu testei e operei muita coisa. E aí, nós vamos chegar lá, acredito eu, mas e aí vai chegando um momento da tua carreira como empreendedor, você vai olhando mais para valores, você vai olhando mais para qualidade de vida, algumas coisas que você valoriza e que já num outro processo. Mas na mudança, se era ali que você queria chegar, ela foi muito desafiadora para o Júnior, porque foram 12 anos de CLT. E 12 anos não é 12 dias, não é 12 meses. É o desafio, né? Você passou por isso também um pouco. Sim. E assim, Júnior, eu dentro desse processo, né? E óbvio, quem já te conhece, que está ouvindo aqui, sabe de toda essa trajetória. Mas até eu mesmo, né? Eu tô perguntando de curioso, porque tem coisa ali que às vezes foi muito íntima, né? Que aconteceu. Eu falo que o processo, ele potencializou isso. E a oratória, eu sei que foi uma das ferramentas que mais te ajudou. Mas eu lembro até hoje, quando eu fui para a Inova Company, fui aluno ali, depois acabei indo para fazer a área comercial, virei gerente, diretor, acabei me tornando sócio ali minoritário também da escola. Dentro desse processo, eu lembro uma vez que você também trabalhava comportamento ali, né, como desenvolvimento de habilidade, né, através de ferramenta de coaching, entre outras coisas. Eu lembro que você fez uma reunião comigo numa salinha para falar de desafio, até que eu não estava conseguindo superar um desafio com meu pai. Meu pai já tinha falecido. Por que eu estou comentando isso?
eu percebo as duas habilidades muito fortes que você sempre me ajudou, Sim. e eu vejo que você ajuda muito empresário, né? Que é a questão comportamental e, consequentemente, também a questão da comunicação, né? Essas duas ferramentas, Júnior, assim, quanto ela foi relevante e como que você despertou isso em você? Aquele empresário que está ouvindo aqui fala, cara, às vezes é isso que está me bloqueando mesmo, né, de uma maneira ou de outra. Óbvio que é um tema muito amplo das 50 podcasts, mas na sua carreira, na sua vida mesmo. Né? Para mim, você fez uma leitura muito legal, porque nesse primeiro momento, quando eu faço a transição, foi uma transição baseada numa dificuldade. Então, qual que era a minha dificuldade na Resolve? Comunicação, oratória. Aí, o que eu fui fazer? Fui fazer Puntel, fui treinar oratória, fui fazer teatro, cara, desbravar essa ferramenta chamada oratória. Eu vou ficar bom nisso. E aí, quando eu começo o processo de fundar a Inova Company, que era uma empresa de treinamento, de eventos, e depois escola de oratória, cara, eu continuei nesse processo de competência da comunicação, de oratória, de palestra. Eu desbrucei ali, cara, falei, vou desenvolver isso. Só que aí, com o passar do tempo, eu percebi que essa competência, ela já estava, entre aspas, dentro do domínio, já não era mais uma habilidade, não que eu não precisava treinar, mas não era mais uma insegurança, passou a ser confiança, então eu já estava seguro disso. E aí é igual academia, então você, tô bem aqui, aí você vai para outro músculo, você vai para um outro treino. Aí eu comecei a olhar mais para essa parte comportamental, e que eu via ainda que muitas pessoas não falavam bem em público por causa de comportamento, de crença, daquilo que ela acredita. E aí eu deixei cada uma num bloco ali. Oratória é uma competência que tem que ser treinada. Isso não tem nada a ver com o aspecto comportamental, que ela não está chegando no resultado. Mas eu posso falar bem, mas não bater meta. Sim. Tem vendedor que é assim, Sim. né? Ele fala bem, mas não... Cara, por que eu não bato meta? Eu não quero ligar, às vezes, eu não querer ligar o quê? Eu não sei ligar? Não é que eu não sei ligar. É que às vezes tem alguma coisa algum bloqueio na parte comportamental e que precisa ser remodelado, reenquadrado. Eu gosto muito dessa palavra do reenquadramento. E aí eu começo a estudar outras áreas aí como coaching, como PNL, principalmente no estudo mais científico na base da PNL, e ver que comportamento afeta diretamente a nossa performance. E a comunicação é uma das competências aí que a gente teria que desenvolver. Né? Muito bom. E Gilão, dentro desse processo de você criar essa empresa, né? Você desenvolver essa empresa, você percebeu ali que tinha esse gargalo no mercado, que é uma coisa que você já tinha desenvolvendo e desenvolvido com habilidade. Aprofunda um pouco mais nisso também, contando esse primeiro empreendimento ali que você desenvolveu em Nova Company, depois se tornou outras marcas, Vox, enfim. Para o pessoal entender. Porque assim, eu vou falar por mim, né? Eu, Guilherme, na época... Eu era muito tímido, eu quebrei isso na marra. Perfeito. Fui fazer aula, eu lembro que até a aula 3, depois eu comecei a trabalhar lá com você, né? E eu comecei a perceber que não era nem sobre a maneira só que eu estava me comunicando, né? Era de quebrar, às vezes, uma crença minha, que você falou que é emocional, do olhar dos outros lá na plateia. Eu lembro da salinha lá com 12, 15 alunos, e eu tenho esse vídeo e eu tenho foto, viu? Vocês vão achar que eu comi aquela pessoa lá, né? Que era 75 quilos na época, né, Junão? Cara, eu tinha um vício que depois eu percebi, não sei onde foi, mas eu quebrei esse bloqueio. Às vezes até solto, até hoje. E assim, eu começava a falar lá em público com o Júnior e fazia assim, ó. Bom, pessoal, lembra disso? Bom, pessoal, eu bati a palma. Mas aquilo pra mim, eu percebi, depois de um tempo, não sei por qual motivo, que era um gatilho que era pra eu... de fato, tirar a atenção de mim mesmo ali do que as pessoas estavam me julgando. Porque, todo mundo olhando eu subir no palco, né? Mas, enfim, eu quis contar um pouco da minha experiência ali, mas eu queria que você entrasse no empreendedorismo ali, né? Sim. Por que o Júnior criou esse projeto? Como que você desenvolveu? Até, óbvio que depois de um tempo a gente vai chegar aqui que você está fazendo hoje, ali, né? Eu acho que Gui, eu acredito que a nossa essência, quando você está atento a isso, ela vai te levando. Não tem como, cara. Não tem jeito você passar um perfume hoje e um polo e cheirar outra coisa. Não, ele vai exalar o polo. Sim. E acho que tem um pouco isso da nossa essência. E eu vim do esporte. Eu tentei ser jogador de futebol. Você me acompanhou lá em Cravinhos. Modéstia à parte, cara. Era bom jogador e por aí vai. Tem uma situação engraçada que aconteceu comigo essa semana. Tava com o Bordão. E aí tava com o Bordão, e o Bordão tá construindo um centro de convenções aqui em Ribeirão Preto e tal, e eu fui na obra lá com ele. E aí todo mundo trabalhando ali na obra, eu cheguei num rapaz e falei assim, você não tá me conhecendo, né? Eu falei pra ele. Você é de Cravinhos, né? Eu falei pra ele.
Aí o cara olhou pra mim assim e falou, sou. O que você é do Miguel? Eu perguntei pra ele. Ele falou, sou irmão. Aí eu falei, então você é meu primo, né? E é só pra tirar a dúvida se era ele mesmo, ele tava diferente. Ele falou, quem que é você? Ele falou, sou o filho do João, o Juninho. Ah, você é irmão do João Valdir. Rapaz, João Valdir jogava bola, hein? Falou na frente do bordão. Outro cara. Não, eu sou o João Valdir. O bordão caiu na risada. Então, Gui, eu acredito muito que todos nós temos uma essência e nem todo mundo está atento a essa essência. Sim. E eu percebi que isso do esporte, de querer ganhar, de querer competir, de querer melhorar, por exemplo, fui campeão de tênis, cara, era moleque lá, fui campeão de tênis, fui campeão de vôlei de areia, lá, tudo no CTC, né? De dupla com o Thiaguinho lá. Sim. Depois fui campeão de futsal lá. Então, cara, eu vim do esporte, campeão na quadra, campeão no campo. Então, eu começo a olhar para trás e eu vi que o esporte me ensinou muito, mas ali estava a minha essência do quê? De querer ser melhor pro Júnior. Cara, querer ganhar. E aí chega uma época que, cara, não é futebol, não é isso que vai dar e tal e tudo mais. E eu comecei a perceber que isso estava atrelado na forma de eu trabalhar. E aí eu vi que no empreendedorismo, pra gente chegar no assunto que você tocou, cara, primeiro foi isso. Primeiro foi eu ver que eu tava caminhando na minha essência. E o que era a minha essência? De ver uma pessoa e falar, cara, dá pra melhorar aquilo ali. Cara, aquilo ali dá pra ajudar, isso aqui dá. No RH, que eu fiquei muitos anos no CLT, eu tinha muito esse espírito de querer melhorar tudo que eu via. E, cara, a hora que eu entro no empreendedorismo, o que eu tava ali? Cara, a essência de querer ganhar, de querer melhorar. Só que aí a essência era o quê? De fazer o outro ganhar, fazer o outro melhorar, fazer o outro... Pô. Aí eu lembro que quando você começou a treinar, não sei se você vai se lembrar dessa situação aqui. Você era aluno, certo? Quarta, quinta aula. Eu, Gui, agora, cara, você vai virar professor. E aí, quando tua mente fala assim, ó, agora eu fui treinado pelo Júnior e você professor, você foi lá como aluno, você lembra disso? Total. Você deu uma bloqueada na mente, total. Na turma. E pô, eu falei, cara, bloqueou. Julgamento. E aí eu vi que o Júnior tinha isso também. Só que quanto mais eu treinava, mais eu desbloqueava essas pequenos entraves que a gente tinha. Opa, aí comecei a dar aula para 10, para 15, aí aula para 20, aula para 30. Aí pô, fui para São Paulo num evento lá um dia, um evento para 2.000 pessoas. Cara, eu vou fazer isso aqui em Ribeirão Preto. Aí dei um treinamento de 3 dias para 400 pessoas. Já foi subindo a sarrafa ali, né? Então eu percebi que no empreendedorismo começou o quê, Júnior? Com a minha essência. Isso acontece até hoje. Cara, eu continuo com a mesma vibração de dando... Hoje de manhã dei aula das 7h30 às 8h30 da manhã. E, cara, como se eu estivesse dando minha primeira aula de oratória há 10 anos atrás. Então isso é essência. Nós já tinha parado, cara. Já tinha desistido, já tinha ido para outro tipo de mercado, outra coisa que não seria o crescimento e o desenvolvimento nas pessoas. Então isso para mim foi fundamental lá começar... Olhando para trás agora, a minha essência acho que foi fundamental para eu estar na área que eu tô hoje. E segundo, aí veio o que você falou. Cara, eu fui num evento um dia do meu ex-sócio do Luiz, e ele colocou a galera dele lá da Polishop lá para falar em público. A galera não conseguia falar. Falei, cara, oportunidade aí, pô. E dali saiu a Vox. E aí que depois inúmeras pessoas foram treinadas ali. Então aí já era um outro olhar de modelo de negócio, que eu nem entendia muito bem o que era ainda um modelo de negócio, mas essa essência que esse cara precisa de ajuda, essa pessoa precisa de ajuda. E para mim, empreendedorismo é isso, a ajuda que você dá de forma remunerada com propósito, cara, mas fica diferente. E falando desse, por exemplo, cara, naquela época, e foi difícil de encontrar a escola de oratória, primeiro, eu nem procurei oratória, falei, cara, eu quero palestrar. Eu encontrei Polito, encontrei Puntel. Exato. E encontrei algumas pessoas de São Paulo, enfim, tudo mais. Quando o Robson me chamou, foi naquela semana exata. Ele mandou no Facebook, né, no chat, falou, cara, vai ter uma aula assim, você não quer ser aluno? Fui lá, conheci e matriculei. E eu não sabia que eu estava comprando. Eu sabia que ia me ajudar a falar em público. Eu lembro que eram 12 aulas na época. 12 aulas. 20 aulas. Era 20 aulas. Pastinha preta, folhinha ali, tudo assim. Para construir, Júnior, como era escasso esse tipo de método no Brasil, né? Que hoje, eu falo que ele é modesto, assim, pessoal, para falar, mas ele é responsável por criar o maior movimento de oratória da América Latina, quem tirar do mundo, né? Porque metodologia não tinha embasada em documento, em escala. Hoje, por exemplo, um mero corretor de imóveis foi professor de oratória, porque ele me formou na época. E por que eu falo corretor de imóveis? Porque, cara, eu nunca tinha dado treinamento. Eu dava treinamento na equipe, era gerente de imobiliária,
Perfeito. E o método que ele desenvolveu, cara, o cara é contador, o cara é advogado, o cara, qualquer pessoa com mínima habilidade de comunicação. Tem a paixão no negócio, que gosta disso? Que aí chega até nisso, o motivo real que ele criou o método ali, consegue replicar. Cara, como que foi para você criar tudo isso? Porque eu participei do bastidor disso, mas eu sei que tem aquela coisa que é muito íntima ali, né? De dedicação de hora, tudo. Como que você fez para estruturar tudo isso? Até chegar a 40 aulas, né? Porque era 12, 20, depois foi 40. Eu falo que é tijolinho por tijolinho, né, Gui? Então, primeiro, o modelo de aprendizagem, nada a gente está criando novo, tudo já existe, se a gente parar para pensar. Tá tudo aqui. Deus, na minha modesta opinião, tá tudo aqui, nada é criado. Nós estamos melhorando alguma coisa que já está aqui. Sim. Tudo está aqui. Então é abundante demais se a gente pensar dessa forma, que Deus deu uma proporção enorme que tudo está aqui. E eu fiz o curso do Puntel, e eu modelei ele, eu falo que eles foram meus primeiros treinadores ali, no qual eu modelei o Puntel, a Ludmilla. Então ali, quando a gente surge a ideia, cara, onde eu fui? Naquele modelo de aprendizado que eu tinha visto, que tinha dado o resultado, que era o Puntel. E a partir dali eu tinha que começar a colocar o quê? Legal, eu tive aqui acesso a uma metodologia, mas eu preciso colocar minha essência aqui agora, sem saber. Sim. Essa que é a grande verdade. Intuitivo. Eu lembro que eu aluguei uma impressora ainda, que eu morava num apartamento aqui em Ribeirão Preto, e eu aluguei uma impressora, e aí semana que vem ia dar aula 2, eu estava construindo a aula na semana, imprimia ali em casa mesmo, e levava, entregava. Quando você já fez aula, já estava um pouquinho mais avançado, modelo de escola, mas em 2013, quando começou, eu tinha uma impressora alugada em casa, no meu apartamento, não era nem comprada, é alugada, pagava o aluguel da impressora, e imprimia, eu mesmo digitava, imprimia folha, treinava a aula e dava aula na semana que vem. E isso aconteceu na primeira turma, Robinho, primeira turma ali, em 2013. Eu falo que ali, 21 de agosto de 2013, 3 de agosto de 2013, a primeira aula que eu dei de oratória. Então nós estamos com 11 anos aí. E aí, mais uma vez, a essência do Júnior de, cara, vamos. E sem saber, né, Gui? Intuitivo, como você falou, mas, cara, encarava. E o que é? O esporte é isso. Você não tá pronto para jogar aquele campeonato. Você vai estar pronto na hora, jogando. Você vai melhorar no jogo. E eu acredito que essa disciplina de testar, operar, verificar o que não deu certo, o que não deu, e melhorando cada vez mais, chegou a um ponto, depois de 3 anos, que aí você já estava em 2016, quando foi a primeira escola fora do Júnior Fernandes, Sorocaba, né? Que era o primeiro professor que ia rodar sem estar aqui na minha base. E aí, só liderança direta ali. Isso, e aí, mais uma vez, outro estágio. Então, hoje a Vox, que é onde está hoje, cara, ela passou por um processo de adaptação, de melhoria, de ajuste, de necessidades, mas sempre respeitando esse critério, cara. Como é que tem que ser a melhor experiência para o aluno ali? É uma grande essência minha. Sim. Eu acho que assim, tudo acontece, né? Óbvio que não é acaso, né? De novo, vou falar que é Deus agindo, como você falou, tá em tudo. Eu fui almoçar com o Jardim Moura, né? Sim. Agora. Grande exemplo. Projeto. Eu dei aula pro Jorge. Sim. Ele tava lembrando disso. Ele falou, cara, já dei aula pro Jorginho, quarta-feira à tarde. Eu dei aula de quarta à tarde e sábado à tarde. Lembra as turmas? Sábado à tarde. As que eu não queria mais. Ele falou, tem uma turma boa pra você pegar aí, cara. Vai pra você testar lá. Vai. As que eu não tinha horário. Quarta você tinha sua agenda lá e sábado à tarde. Mas assim, foi bom. Tava almoçando com ele. Quem chega? Guilherme Zanotti. Lembra do Zanotti Refrigerações? Rodrigo, Guilherme, os três irmãos da Zanotti Refrigeração, empresa gigantesca, muito antiga aqui. E ele falou, cara, eu sempre falo, e ele deve estar ouvindo isso, hoje é dia 12, 3 horas, né? Você me viu no almoço, meio-dia, 12h30. Hoje? Agora, acabei de sair de lá e fui em casa e cheguei aqui na gravação. E ele falou assim, cara, quanto tempo, né? Porque é meu xará, né? Eu matriculei na USP, eu lembro. Olha aí. Ele era aluno da USP e tudo. E ele falou assim, cara, sempre que meu irmão é comunicativo, meu irmão se relaciona bastante, ele fala assim, pô, cara, aquele valor que eu paguei lá na Vox vale a pena, cara, porque agora aqui o jeito que eu tô. E ele fala, sempre lembra do seu nome, que você fez a matrícula dele lá dentro daquele processo, né, pro Guilherme, eu lembro de ter ido na empresa dele lá acho que é Campos Elíseos ali, perto da avenida, ali, principal ali de cemitério aqui de Ribeirão Preto. Mas o resumo é que, assim, cara, é um impacto tão grande, né, dentro disso que você disse, apesar de muita coisa ser intuitiva, mas eu vi esses dias o Pablo falando isso, o Pablo Marcelo falou, cara, o seu principal desafio é onde, se você colocar energia e potencializar, é onde você vai prosperar.
E no caso, você teve desafio com a comunicação, você foi lá e rompeu eu isso. vi esse vídeo. Então, eu lembrei muito de você quando aconteceu isso. Eu com comunicação também, vendas. Exatamente. Mas dentro desse processo, Junão, até pra gente, que aí eu quero saber mais do seu projeto, que óbvio, Sim. não parou ali nesses dois, você desenvolveu muita coisa. Só que tem a parte comportamental, né? Porque no mercado não tinha, pelo menos né, ali, eu não tinha esse acesso, eram coisas um pouco mais privativas, talvez, Sim. mas assim, que trabalhava comportamento dentro da comunicação. Aí eu falei, a gente não combina nenhum script aqui, viu, pessoal? Só uma linha de raciocínio. zero. Do zero, que assim, cara, de onde veio a ideia de você colocar para trabalhar o comportamento? Eu sei que hoje a gente sabe disso, mas poderia ter dado, talvez, errado ali no curso de oratória, você trabalhar a pessoa ressignificar algumas coisas, a pessoa tinha uma aula que era eu, né? Era para falar de mim ali. E, cara, de onde surgiu isso e por que você incluiu isso nas suas metodologias, cara? Eu incluí, Gui, porque em 2012, quando eu estava nessa transição de CLT para o empreendedorismo, eu tive acesso a uma das ferramentas do José Roberto Marques, que é fundador do IBC, pai do Marcos Marques, hoje está aí com vários projetos bem legais também. E ali eu tive acesso a uma, não é nem teoria, mas um aprendizado que chama os níveis neurológicos. E ali ele adaptou de um terapeuta muito famoso, chamado Robert Dilts, e ali ele traz alguns aspectos ali dos níveis neurológicos e por que uma pessoa avança e uma bloqueia. E ali ele começa a trazer esses pilares, que primeiro é o ambiente, segundo é o comportamento, terceiro são as habilidades, quarto são as crenças, e tudo esbarra no quinto, que é o processo de identidade da pessoa. Eu falei, cara, então, peraí, se eu dou aula de oratória para a pessoa, ela está buscando ter uma imagem fortalecida dela, ela quer falar melhor, ela quer ter mais autoestima, ela até quer confiança, ela quer ter várias situações que é o quinto nível ali. Só que aí eu falei, mas para ela chegar lá, ela tem que passar por alguns processos. Aí veio a ideia de colocar esses processos que antecedem eu criar uma imagem forte, uma autoimagem que eu goste dela. Porque quando você está falando em público, você está vendendo, às vezes você tem uma distorção daquilo que eu acho que as pessoas estão pensando de mim. É o teu exemplo aí que nós falamos, ó, eu era professor, agora eu não sirvo mais como aluno ali na minha turma, eu tenho que... Não, quem falou? Nós que criamos isso. E quando isso está distorcido, a pessoa trava. E aí eu percebi que, então, o ambiente que ela convive, o comportamento que ela tem nesse ambiente, a hard skill que ela tem que treinar, que são as habilidades, as competências que ela tem que treinar, afeta diretamente a maneira que ela pensa dela, que é a crença, e automaticamente esbarra no processo de identidade dela. Então foi por isso que eu falei, deixa eu dar 2 passos para trás, colocar a parte comportamental, porque se a pessoa ajustar isso aqui, ela avança mais rápido. Bastante fácil. Mais fácil. E aí os estágios do aprendizagem lá, né? Incompetência inconsciente, incompetência consciente, até chegar na competência inconsciente, que a pessoa fala, faz gestos, conversa, tudo ao mesmo tempo, contato visual, de uma forma espontânea, porque o processo de identidade apareceu. Perfeito. Ana, você já treinou oratória, Ana? Alguma vez na vida, não? Não? Tá tudo certo? Já aí? Tudo bem? Comunica super tá bem. Tudo bem, hein? Tudo certo? Aí, então tá bom. Ana tá aqui, tem um monte de gente nos bastidores aqui, cara. Ana é líder dessa galera toda aqui. O pessoal vê aqui, né, irmão? Mas, Junão, cara, é muito bom. E assim, quando a pessoa vai de fato reclamar, eu percebo muito, né? A gente trabalha processo comercial, formação de equipe, desenvolvimento da metodologia, para o empresário conseguir não ser refém só da sua agenda para a sua empresa, né, na área comercial. Geralmente, hoje, os empresários, se ele, por exemplo, eu estou aqui, meu time está lá vendendo. Perfeito. Empresário que não vai conseguir escalar porque falta processo, método, enfim. Só que uma coisa que eu percebo muito é o que você diz, isso há anos, com experiência vivendo, inclusive eu já passei por isso, nas vendas, é que as pessoas, elas se bloqueiam, apesar de ter o processo bem feito, que a Funil ajuda a desenvolver. Né? Então, a oratória e as ferramentas de comunicação ali é de fato uma chave para essas pessoas potencializarem, né? Aí eu vou fazer assim, Júnior, eu vou dar um pulo de quando você criou a metodologia, a sua primeira experiência ali como empresário na comunicação, para o Júnior de hoje, né? Boa. Vou trazer assim, o Júnior tá lá, o Júnior tá com a V5, tem projetos, óbvio, eu queria que, se você puder resumir alguns projetos, caso faça sentido para você aqui, perfeito, mas eu queria ir lá para a V5, porque dentro da V5 eu vou óbvio, agora te sabatinar, que ele cobra por isso, mas eu vou fazer aqui algumas dicas que se você printar e seguir, você vai bater meta todo dia aqui, dentro das ferramentas de comunicação. Tudo bem, Junão? Opa, bora lá. Antes disso, até pra gente fazer uma virada, né? Aqui, primeiro eu vou te dar uma pulseirinha, se for usar aqui agora. Quem coloca essa pulseirinha, geralmente o... Sai venda ainda Pix hoje, toca. mano? Na hora, geralmente, não. Se seu celular vibrar, você pode olhar. Vem um livro
inscrito aí. Aqui na esquerda, A canhota? peso maior. Boa. Você que você chutava, cara. Aqui, de novo. Um livro escrito pelo Thiago e pelo Percival. Thiagão e Percival, É. 2 feras. Muito, muito bacana. Da marca Fundo de Vendas no Brasil. Isso daqui é do Rafa Matos, um amigo nosso também. E o Squeeze, o Júnior falou assim no bastidor, pô, você vai me emprestar o Squeeze e vai pegar de volta? Não, pro Júnior treinar na corrida. Eu amo leitura e eu amo correr, mas ó. Então vai ser bacana aí. Boa. E assim, Júnior, até dentro desse processo, né? Óbvio que a gente vai entrar muito agora para falar de vendas, tudo, mas, cara, como que tá o Júnior hoje? É uma história muito longa sua ali, né? Mas como que o Júnior hoje, empreendedor, quais são os seus negócios? O que você faz? Qual solução você entrega? Antes de eu sabatinar você aqui com perguntas. Ô Gui, eu volto, para falar da V5, eu volto de novo na essência. E por que essência, Júnior? Porque eu percebi assim, ó, na pandemia, acho que todo mundo teve que se adaptar, todo mundo teve que rever muita coisa. Aí nós estamos falando de 3 anos atrás. Sim. E aí eu tive que me adaptar também, estava empreendendo em outros negócios, no esporte, entre outras áreas. E aí eu percebi que eu comecei a me desenvolver uma outra questão na pandemia de personalizar a oratória para empreendedores e gestores. Sim. Então muitos empreendedores ali começou a ter que fazer reunião por vídeo, ter que gravar vídeos, participar de podcast futuramente, e por aí vai, uma outra competência que ele não tinha. E aí eu comecei a perceber que essa era uma dificuldade de muitos empresários e gestores. E aí, vendo isso, a V5 hoje, eu falei assim, ó, tá bom, mas como é que eu posso ensinar? Essa foi a pergunta que eu me fiz quando eu tive a ideia da V5. E ela é um processo de melhoria de outras empresas que não vem ao caso aqui. Mas quando eu falei, vou escalar a V5, vou trazer isso para mais pessoas a nível nacional, foi exatamente essa pergunta que eu me fiz. Você acredita naquilo que você vai fazer agora para as pessoas? Isso funcionou com você e funciona com você? Check. Porque jamais, aí é uma dica para quem está querendo empreender, para quem está empreendendo, se você não acredita naquilo que você faz, esquece, não vai dar. Por mais que você tenha dúvidas no meio do caminho, isso é outra coisa. Isso você vai duvidar alguma vez, será? É outra coisa. Mas essa essência do Júnior, cara, funcionou para mim na pandemia. Eu dei muita aula particular, dei muita aula em empresa, dei palestra. Eu saí do zero de não cobrar por palestras e hoje eu sou remunerado por ser um palestrante profissional. Então, eu fiz essa transformação que antes eu não tinha. E, cara, isso dá para eu ajudar pessoas que querem empreender no país a ser um treinador de oratória, dando aula particular, dando mentoria personalizada, dando aula em empresa e dando palestra. E quando eu valido isso, Gui, cara, isso dá certo. Aí eu vou, E foi aí que surgiu a V5. Aí, há 6 meses atrás, comecei a expandir a V5. Hoje nós estamos com 12 licenciados pelo país, usando o que, Júnior? A metodologia que eu uso para atender individualmente, para atender empresas e para dar palestras. E por isso que eu volto na essência, né? Porque agora, lógico, agora é modelo de negócio, é ajustar cada vez mais, é uma outra esfera. É afinar. É afinar. Só que primeiro vem acreditar naquilo que é verdade para mim, não no outro. Muito bom. Isso faz uma diferença. Muito bom. E assim, a V5, né? Óbvio que eu vou questionar mais aqui você. Eu percebi que você embalou ela de uma maneira que curso de oratória, cara, sempre é bom. Vai fazer em qualquer lugar. Hoje tem muita empresa de oratória no Brasil, muita empresa competente. E recomendo, você que tá aí, que quer, vai fazer, cara, porque mudou minha vida. Perfeito. A minha também. Ele mudou minha vida. Cara, ele sofreu comigo, viu? Sofreu. Você não tem ideia o tanto de palma que eu batia, né? Assim, era assim, chegava lá, boa noite. Ele falava, pô, de novo, vai lá, boa noite. Era 10 palmas, já era hora do café lá, não tinha jeito. Tem que fazer. Mas você deixou de uma maneira que os cursos de oratória tradicionais que tem no Brasil, geralmente os cursos, dentro da sala tem o estagiário, o diretor, o empreendedor, e óbvio que vai ajudar todo mundo. Só que essa falta de personalização e de nicho do nicho, às vezes a potência, eu percebo até por evasão, tudo, a potência acaba sendo diferente, né? E, por exemplo, poxa, você hoje como empresário, eu falei pro Júnior, preciso desenvolver minha palestra, conversei com você esses dias, até preciso de você. Falei, cara, se eu for fazer com uma pessoa que tá iniciando, vai me ajudar pra caramba também. Só que é um outro nível. Então hoje a V5, ela tá mais nichada para um público mais maduro, ou você tem outras frentes também? Hoje o grande público, não do licenciado, mas da V5 inteira, ela atende empresários, gestores, esse é o nosso maior público. Só que, pensa assim comigo, Gui, mesmo uma pessoa que é muito tímida e ela quer desenvolver a carreira dela, tô começando, Júnior, minha carreira agora, sou estagiário, como você falou.
ela vai ter que trabalhar um dos grandes pilares que eu entendi que não só para falar bem em público é necessário, mas para uma carreira de quem está começando, seja na vida pessoal ou profissional. Primeiro é o quê? A autoimagem. Como a gente valida a gente mesmo. Então esse é um primeiro princípio que aí não tem nada a ver com técnica de oratória, não tem nada a ver com macetes para você falar bem em público, tem a ver com o quê? Com o nosso padrão comportamental. Sim. Tem a ver como eu me enxergo, como eu valido o Júnior mesmo. E isso vem antes, para mim, de eu poder trabalhar qualquer técnica de oratória. Então hoje, independentemente da pessoa que busca V5, eu mostro para ela e ela concorda em 99,99% que é necessário eu trabalhar aspectos comportamentais com ela, com autoimagem, de criar essa força de onde quem ela quer se transformar. Uhum. Para ser, eu falei isso até na palestra que a gente palestrou juntos, né? Se eu quero ser um vendedor de sucesso, quem eu preciso me tornar para ser um vendedor que bata a meta todo dia? Sim. E isso é comportamental. Depois sim, aí vem eu trabalhar técnica na pessoa. E aí técnica é o que, Júnior? A pessoa saber fazer uma boa apresentação, um pitch de 5 minutos, uma palestra. Aí é técnica. Uhum. E depois, como é que eu posiciono essa pessoa no mercado corporativo, não, na vida pessoal? Então esses 3 pilares hoje, autoimagem, técnica e posicionamento, eu vejo que se a pessoa estiver atenta, se ela fizer a parte dela, cara... Perfeito. E, Junão, alavanca. Pega seus empresários aí, os últimos que você atendeu esse ano, um ano longo, né? Perfeito. No final do ano. E quais são os principais desafios que você vê, que você resolve hoje, assim, e que você percebe que é meio padrão nos empresários, gestores, diretores? Óbvio, se conseguir puxar um pouco para a área comercial, perfeito, mas todo mundo que está aqui é dono de empresa. Praticamente todos aqui que estão assistindo vão ser donos de empresa. Você percebe. Tem um padrão, não tem? Tem um padrão. E o padrão se chama confiança, né? Confiança. Para você estar aqui no podcast, para você falar para as pessoas, para você ter que gravar um vídeo, para você ter que dar uma palestra, tudo começa na confiança. Porque a confiança vai fazer com que você treine mais, ou treine menos, ou você adquira através de treino. Mas hoje, se a pessoa não confia nela, ela pode estar na melhor oportunidade da vida dela, que não vai dar. Então hoje tem muitos empresários, muitos gestores, que a pessoa até fala bem às vezes. Ela até se comunica bem, mas ela não confia nela. Ela não confia que ela pode. Por isso que uma vez trabalhado a autoestima, trabalhado a autoimagem dela, ela começa a ver um outro cenário. E aí ela para de vibrar o quê, Júnior? Na escassez, no que eu não tenho. É difícil, né? A gente já conversou sobre isso. Sim. É difícil você ser grato na escassez. Sim. É muito difícil. Porque quando eu tenho que ser grato na escassez, significa que eu não tenho algo que é escasso, que eu estou vibrando, mas eu não consigo de maneira alguma, cara, não, mas tem que... É difícil fazer esse jogo interno e de que eu não tenho, mas eu tenho outras coisas aqui que daqui a pouco eu resolvo. É difícil fazer isso. Uhum. E para o empresário, às vezes ele pode ter uma equipe de 200 pessoas, ele pode ter uma empresa que fatura não sei quantos milhões lá, e aí quando ele tem que gravar um vídeo, quando ele tem que fazer uma palestra, cara, ele não confia nele. E aí não importa tudo que ele tem do restante lá, que parece que ele vira uma criança em cima do palco. Eu tive a oportunidade agora de ir para Ipatinga, fui palestrar numa das grandes empresas de aço do Brasil, que é a Uzi Minas. Sim. E aí teve um palestrante que abriu o evento, e aí depois veio uma empresa que era fornecedora da Uzi Minas ali. E, cara, as quatro pessoas que estavam ali falando da própria empresa, você via que, cara, não vai dar certo o negócio. Não estava seguro daquilo que está falando, não estava confiando, não é que não era do produto, nela. Sim. Isso tem a ver com o comportamento. Então hoje se repete sim, e essa palavra é confiança. E como que você vamos colocar aqui, suponhamos que eu nunca me desenvolvi nisso, sou empresário lá com várias empresas, várias filiais, e eu passei por isso. Perfeito. Como que você trabalharia isso? Quais são... Isso daqui vai dar corte, viu? Então o pessoal pode cobrar, né? Raspa pra cima, R$ 69,90 por dica aqui. Beleza. Cara, quais são as habilidades que você trabalharia? Como que você trabalharia isso? Quais dicas que você daria para mim? Ou me colocaria à prova ali para eu exercitar e sair melhor ali desse desenvolvimento? O primeiro ponto que eu falo, Gui, é que todos nós, quanto mais a gente aumenta o nosso nível de consciência do nosso padrão comportamental, do nosso perfil de padrão de comportamento, mais eu consigo entender qual que é a exigência que aquele meio que eu estou inserido está pedindo para mim.
Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa muito dominante, que sou uma pessoa proativa, que eu gosto de resultado, mas o ambiente ali está buscando uma pessoa que tem que ser mais voltada para relacionamento, mais voltado para influência e não só ali aquela... Opa! Então, entendendo esse jogo aqui, qual é o meu perfil, mas qual o índice de exigência que aquele meio está sendo solicitado, é muito mais fácil de eu saber qual competência que eu vou trabalhar no Guilherme. Então, a primeira coisa é, que você me perguntou, entender que está em jogo. Qual que é o meu perfil, se eu tenho que adaptar ele para o meu ou não. Sendo que esse meu perfil aqui já está adaptado ou é alguma técnica, literalmente, que eu tenho que treinar. Porque se o perfil tá ok, o índice de exigência bate com o perfil, opa, é alguma técnica que a pessoa não tem. Uhum. Então, o marceneiro, por exemplo, que ele tem as ferramentas, mas para aquele serviço novo ele vai precisar de uma ferramenta nova, vai ter que comprar e por aí vai. Nova ferramenta, vai ter que saber usar. Isso é técnica, mas na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes, eu tenho uma pessoa que tem um perfil comportamental, ela não tem consciência desse perfil, e ela também não tem consciência que para aquele momento a exigência daquele meio é outra. E aí não adianta querer trabalhar com você uma competência, sendo que não vai fazer sentido. Então hoje, no meu momento atual, eu consigo rapidamente olhar para aquela pessoa através de um teste, ver o perfil dela, o índice de exigência e qual a competência que eu vou treinar. E aí checar resultado. Sim. Que aí fica muito mais eficiente o meu trabalho com a pessoa. Sim. E ela, pô, Júnior, melhorei mesmo, cara, mudei, eu transformei. Bacana. Esse é o ponto. Que é você... Geralmente, que ferramenta você utiliza, Júnior, para fazer essa... Hoje eu tenho um mapeamento DISC, sou parceiro Solids. A Solids tem um mapeamento 99,9 pela USP e pela UFMG. Então esse primeiro mapeamento eu faço junto com a Solids. E esse mapeamento me traz o quê? Uma bagagem, me traz uma estrutura, alguns indicadores, que em cima da metodologia, eu coloquei 5 indicadores ali que eu analiso esse aluno, esse futuro palestrante, e eu começo a dar feedbacks para ele, cara, de uma maneira consistente, realista. Ó, você percebeu que nesse indicador você não passou, que nesse aqui faltou isso, que nesse faltou isso. Júnior, eu quero desenvolver uma palestra minha. Tem 5 indicadores ali que eu tenho que te validar nesses 5 indicadores, senão eu não garanto que eu garanto. Sim. Que é o tratar todo mundo igual. Que é o que, exatamente. Quando você coloca todo mundo na mesma caixinha lá, não chega nessa eficiência. Não chega porque dentro de um modelo de escola, eu passei pelo modelo de escola, tem mais 20 pessoas com você ali. Sim. Então eu sou empresário, estou buscando uma coisa. Tem uma pessoa que é muito tímida, está buscando outra. Tem um vendedor que está buscando outra. E por aí vai. Tem uma pessoa ali que quer ser músico e quer destravar. Cara, competência é diferente. A competência comunicativa muda, varia de pessoa para pessoa. Sim. Então, a partir do momento que eu identifico o perfil dessa pessoa, o meio que ela está inserida, e isso é uma fórmula que vai me trazer uma competência a ser trabalhada, eu tenho 5 indicadores que é sintonia, como é que você se conecta rapidamente com as pessoas, como é que você envolve as pessoas numa narrativa, que é o storytelling, consistente, como é que eu crio bons argumentos, como é que eu levo a retórica, que é a persuasão, que é o convencimento e uma chamada para ação. Tudo isso tem que estar girando de forma automática aqui. Se faltar algum ingrediente desse, cara, é a mesma coisa que faltar uma nota para um cantor que pulou uma nota. Sim. A plateia percebe. Sim. Então você trabalha nesses 5 pilares. Você pode repetir os 5 indicadores? Vamos lá. Primeiro indicador é aquele livro, né? Como convencer alguém em 90 segundos. Só fala de sintonia, só fala de conexão. Rapport. E nós temos várias técnicas de conexão imediata, que é importante para um vendedor, importante para um palestrante, é importante para qualquer pessoa que tem que fazer uma apresentação em excelência. Você está tentando pôr a senha no Wi-Fi lá e não dá certo, cara. Você vai ficar bravo, não vai conectar, não vai dar conexão. Eu falo também que é aquela, você está no shopping, e aí você entra numa loja, e aí o vendedor te aborda, e você vira e fala que, só tô dando uma olhadinha. E ali naquele momento é luta ou fuga, né? E ali não deu conexão. Então eu tenho que ganhar a permissão das pessoas. Isso é conexão, é sintonia. Sim. Depois que eu me conecto, eu tenho que entender que a narrativa não é eu sair contando história, não. Tem uma técnica eficiente para você construir boas narrativas que inspiram, que motivam, que educam pessoas, que chamam a pessoa para ação. Então a narrativa, ela tem uma estrutura que eu tenho que seguir ela ali, para que de forma lógica eu envolva aquela pessoa e ela saia do devaneio ali daquilo que ela está pensando. E aí você é muito melhor do que eu, em vendas é preciso ter bons argumentos, né? Sim. Toda palestra, todo pitch, toda apresentação, ela tem que ter bons argumentos. E a galera confunde argumentação com persuasão. Sim.
eu vou ter bons argumentos, eu vou vender. E não significa que eu tenho bons argumentos que a pessoa vai comprar, concorda? Sim. Ela até pode até acreditar que oratória é importante para ela, que vender é importante, mas será que ela vai comprar? Não sei. Aí vem a persuasão, vem o convencimento, vem a retórica. Sim. E oratória é diferente de retória. E oratória é diferente de retórica. Júnior, rapidamente, oratória é quando eu falo para as pessoas. Retórica tem a ver com convencimento. Então pode ser que eu leia esse livro aqui e eu goste daquilo que o autor falou, Rafael Matos, ou do Percival e do seu sócio ali, do Thiago, e que eles me convençam através do livro, e isso é persuasão, e não falou em público. Aqui é retórica, aqui é convencimento. E o último pilar, a chamada para ação, né? Como é que eu faço a pessoa, de forma lógica ou emocional, que ela dê o primeiro passo. E a nossa palavra tem esse poder, né? De fazer, levanta a mão aqui para mim, por favor. A pessoa vai levantar. Então, ou seja, se a pessoa pegar essas 5 dicas aí, óbvio que é desafiador, esses 5 pilares que ele analisa. Se ela estudar isso, já potencializa, né? Potencializa. Vou fazer uma pergunta aqui para ser usado, né? Você consegue. Eu sei o meu. Tá. Pelo menos o que mais. Mas meu perfil comportamental, você consegue O seu? identificar das pessoas assim? Eu falo que eu não fico olhando muito assim, falando, pô, você é influente, não sei o quê. Não, mas eu também tenho uma queda para meio que. Eu acho que você tem um mix aí de 3 perfis e é difícil de dar esse perfil quando a gente aplica, mas você é um cara executor, cara, bater meta todo dia. Como chama isso? Corneta. Corneta. Isso aí é do executor, o cara que vai lá, que tem que fazer o negócio acontecer, que é proativo, que pensa em resultado, que tá vibrando por resultado. Eu conheço você do esporte. Sim. Você sempre foi um cara que sempre gostou de ganhar, gosta de perder? Não. Isso é do executor. Só que o Guilherme também, ele é um cara que gosta de relacionamento. Você lida muito bem com pessoas, você sabe fazer gestão de pessoas. Você cuidou de uma das maiores redes de escola de oratória e te fez crescer de uma maneira... Ninguém faz isso se não é bom de relacionamento. Não tem como. Então você tem um perfil ali de pessoa que gosta de relacionamento. E um outro ponto, Gui, que eu vejo que você tem também, que, cara, você é um cara organizado. Querendo ou não, você traz a organização de sistema, a própria funil de vendas. Eu sou cliente de vocês e tá ali, né, o software, cara, organizadinho o negócio ali, passo a passo. Você tem essa pegada do analista, que é o cara que pensa em detalhes, que detalhes faz a diferença. Eu acho que você faz uma mescla aí desses 3 perfis aí, ó. Errei ou não? É isso, não errou. E eu vou até te perguntar nessa linha, cara, para ver, óbvio, se faz sentido ou não, porque eu estudo muito comportamento também, óbvio, para lidar com pessoas, com clientes, tem que estudar. Mas você foi numa linha de estar lá me comunicando em público, ou até pode ser uma pessoa, 1000 pessoas ali, como você disse, né? Mas indo na linha mais dessa comunicação. Eu percebo que isso tá não mudando, mas que quando eu faço periodicamente, eu não faço todo mês isso, mas às vezes eu me testo nisso, que tem uma oscilação pelo meu cargo, ou minha, por exemplo, cara, eu tô sócio, diretor comercial ali, beleza. Aí no projeto de agora, por exemplo, os últimos 1 ano aí praticamente, eu tô mais na parte de criar um modelo de negócio. E óbvio que isso oscila um pouco, Júnior, você percebe? Oscila. Não sei se eu captei bem a pergunta, mas, por exemplo, eu falo que tem 3 tipos de objetivos, né? O objetivo tipo A é aquele que a gente já sabe fazer. Objetivo tipo... E ele não é bom, porque você já sabe fazer. Cara, você já sabe vender 2, 3 matrículas aí. Cara, objetivo que não faz sentido para você hoje. Objetivo tipo B é um objetivo tipo ruim, não é um objetivo bom, porque é aquele que eu penso que eu sei fazer. Aí é o Excel, todo mundo fala, Excel aceita tudo, planilha aceita tudo. E ali eu acho que eu sei fazer, e aí, cara, é uma armadilha. Agora, o bom objetivo, Gui, que vem essa oscilação, que é o objetivo tipo C. Eu não sei chegar lá ainda. Por exemplo, eu sou meio maratonista. Eu corro 21 km atualmente, mas eu tô me preparando para correr 42. É uma maratona. Penso que eu sei fazer. Se eu achar, eu acho que dá, e chegar no dia da corrida lá, não vou conseguir correr, porque eu não treinei para isso. Só que hoje eu tô 21. E eu tô correndo, tô treinando com uma pessoa que já correu 42. Então tô me modelando com ela, tô puxando. Só que eu não cheguei lá, minha mente ainda tá naquela. Acho que dá, mas tô treinando, tô indo. Então, quando ela não chega lá, e faz assim, eu nunca vou acreditar que aquilo é real. Mas esse é um objetivo bom, porque eu estou me desenvolvendo para chegar lá. E nesse estar desenvolvendo para chegar lá, vem o quê? Vem essas oscilações, em que, por exemplo, palestra para 1000 pessoas,
Se a pessoa não faz isso com frequência, ela vai oscilar quando ela tiver que palestrar para uma plateia de 1000 pessoas. E nessa mudança, agora o Guilherme tá ali, agora tá ali, vai vir essas oscilações, porque até eu chegar no objetivo tipo C, se eu chego lá e depois eu vou para um próximo, é um cara que gosta de desafio, que eu sei, você tá sempre buscando um novo objetivo tipo C aí, né? Então acontecem essas oscilações. E até indo pro comportamental, pro teste ali, se for falar do DISC, que é o que você utilizou, né, por exemplo, isso não é fixo, né? Ali, dentro dessas oscilações ou desses desafios que eu assumi, que você assume, que todo mundo assume, a gente sempre eu percebo que eu vou potencializando, às vezes, dependendo da minha função como empreendedor. Ela é situacional. Por que ela é situacional? Situacional. Quando eu trabalhei na Resolve, por exemplo, era gestor de recursos humanos, cuidava de uma folha de pagamento de 5.000 funcionários. Pensa, 5.000 funcionários. Se alguém da minha equipe errasse R$1 para cada funcionário, é 5.000 vezes 12, cara, por aí vai. Se erra R$2, se erra 3, se erra 5, que é normal, pode acontecer. Então ali eu era um júnior muito analista, muito criterioso a detalhe, com números, com folha e... Só que depois, quando eu fui me desenvolver como empreendedor, como treinador, cara, esse lado analista que tudo vai dar certo em cima do palco, funciona? Funciona. Diferente. Vai errar. Na primeira formatura mesmo da Vox, eu lembro que eu fui startar o vídeo não rodou. Cara, fiquei 10 meses sem dormir por causa daquele vídeo não tocou, julgamento, estão pensando de mim. E, cara, é muito comum de acontecer, se uma palestra você rodar, o vídeo não for. E não rodar. Então, ela é situacional e dá para ser mudado. Desde que quando eu tô consciente disso que tá acontecendo. Que é por isso que você falou que tem todo esse processo, né? Que a pessoa primeiro tem que reconhecer, né? Estruturar. E aí, ô Júnior, óbvio que eu falei, os desafios dos empreendedores, né? O que você orienta, né, para eles avaliarem primeiro. Mas pensa comigo que eu não vou falar 10, 7 ou 5, mas dentro da comunicação oratória, falar de ferramenta mesmo, você pode dar dica, exemplificar ou só citar elas aqui também. Mas assim, quais são os pilares principais que eu devo abordar? Porque eu sei que tem gente que vai assistir aqui, esses dias eu já fiz live com você, né? Tem o Pedrão lá, que você conhece também, o Hello, né? E ele foi lá, ele até bateu um papo com a gente, e ele falou, cara, a comunicação não verbal. E aí a gente discutiu um pouco em cima de comunicação não verbal. Então, baseado nas ferramentas que você acredita, o que o empresário, gestor, empreendedor precisa fazer para vender mais? Seu tempo, seu serviço, seu produto, liderar melhor? Quais são as habilidades principais ou ferramentas dentro da comunicação que é importante observar? Eu li um livro uma vez chamado Brevidade Inteligente. E esse livro tem uma frase que é o seguinte: seja curto, mas não raso. E a comunicação, Gui, seja para o empresário, seja para o estagiário, seja para uma pessoa que está passando por uma entrevista de emprego, seja para um vendedor, ele tem que ser simples, mas não raso. Ser curto, mas não raso. E como é que eu faço isso? Tem uma maneira. O tripé da persuasão, o tripé do convencimento, ele passa por 3 etapas. Se uma pessoa está numa entrevista de emprego, por exemplo, ela tem que saber falar o que ela faz, o que ela é, quem ela é. Quem é você? A pessoa pergunta isso. Fala um pouquinho de você. Você me perguntou isso. Então a pessoa tem que estar preparada para falar de forma lógica o que ela faz e principalmente como ela faz. Então, Júnior, o que é a V5? Tem que saber o que é a V5 e como a V5 opera. O que é funil? O que é funil e como ela opera? E hoje parece simples, mas tem muitas pessoas que têm dificuldade de falar o que é e como ela faz. Concorda comigo? Sim. Agora, o mais importante, isso nós estamos falando da parte, vamos pensar, frontal do nosso cérebro, e que ali é uma parte totalmente lógica. E oratória, comunicação, tem que ter lógicas, tem que ter lógica naquilo que você está falando. É um passo a passo que a pessoa do outro lado entenda que você está falando. Isso é a parte lógica da coisa. Sim. Só que tem uma parte que é posterior aqui do nosso cérebro, que é a parte límbica do nosso cérebro, que é uma parte mais emocional. Então, Júnior, o que você faz? Eu sou professor de oratória. Como você faz? Da mentoria, do treinamento em empresa, do palestras. Totalmente racional aqui. Agora, olha só. Por que você dá aula de oratória? Por que você dá aula de comunicação? Aí já não é mais lógico. Aí eu levo porque eu ensino coragem para as pessoas, que eu levo esperança, que eu mostro para ela que ela pode ter uma vida melhor. Eu vendo otimismo. Cara, aí é outra... Então, o que, como e por quê? Cara, se você dominar essas 3 etapas, seja num vídeo de 30 segundos, num vídeo de 2, numa entrevista de emprego, se você dominar o que você faz, como você faz e por que você faz, você desenrola qualquer coisa. Perfeito. E para ele comunicar, vou além aqui, ele já tem esse script, ele já observou, ele está consciente, teve clareza, está ali.
e ele vai comunicar. Aí, óbvio, ele pode ter toda essa informação e na hora lá, cara, ter vício de linguagem, eu tenho muito vício de linguagem, vou me ajustando. Perfeito. E, cara, às vezes ele não tem a comunicação visual correta. Me dá agora 5, Junão. Boa. O Junão vai cobrar mentoria aqui, viu, mano? Daqui a pouco ele fala, pô, você não combinou isso. Mas 5 coisas que ele deve observar quando ele estiver se comunicando. Perfeito. Ele não que ele não possa falhar, porque todo mundo pode falhar, mas assim, que ele, cara, se ele errar menos nisso, ele vai conseguir ser mais convincente ali. Eu falo que tem o tripé da oratória, então são 3 já que você pode analisar o tempo todo. Primeiro, teu indicador com o teu contato visual. Orador, palestrante, quem está numa entrevista de emprego que não tem contato visual, igual eu tô fazendo com vocês aqui, o falar com as pessoas, sim, cara, eu já não posso segurar. A pessoa que olha pro teto, olha pro chão, que não tem, cara, perdeu credibilidade. Número 1, contato visual para mim. Lembra que nós falamos da confiança? Eu dou a mão para você. Olha aqui, ó, segundos iniciais. Eu tô no contato visual. E para mim, a regra número 1 é o contato visual. Você se conecta com as pessoas. É dentro dos nossos sentidos, visão, audição, tato, olfato, paladar, a visão é o que coordena todos os outros. Então, primeira regra, use bem o contato visual, treine. Júnior, como é que eu treino contato visual? No dia a dia, tenta encontrar a cor do olho da pessoa, porque você vai forçar você estar ali e você vai treinar isso no dia a dia. Faça isso com seus amigos, suas pessoas mais próximas. Segundo, ter consciência da tua postura, dos seus gestos. Então, uma coisa é fazer um bom contato visual, mas não adianta eu fazer contato visual e estar aqui no podcast jogadão aqui. Pô, legal. Não, a postura, ela demonstra o que, Júnior? Confiança. Então, além do contato visual, eu tenho a minha postura, que ela está emitindo o quê? Confiança ou desconfiança das pessoas. Então, o simples fato de eu levantar minha sobrancelha aqui faz parte do meu contato. Meu sorriso. Aí vai, sua postura. Por isso vem a linguagem não verbal que você falou. Isso para mim é a segunda coisa. A terceira são seus vícios de linguagem. Então você tem que estar, eu chamo isso de linha mestra, quando você consegue reproduzir na mente da outra pessoa aquilo que você está pensando, você está no caminho bom. E não adianta eu querer reproduzir na mente da outra pessoa aquilo que eu estou pensando se eu fico assim, ó. Então, né, Ana Laura, né? Então, Ana Laura, E, ó, o Jânio, cara, perdeu. Já foram 5 segundos aqui que na comunicação, nada. Isso é de extrema importância. Então, repare, fique atento ao quê? A tua dicção, a tua clareza na fala, daquilo que você tem para falar com as pessoas. Então, essa para mim é a terceira dica. Quarta dica, Gui, é que você tem que ser um mestre em facilitar o teu entendimento. E para isso as analogias são de extrema importância. Então não tem nada a ver com a narrativa? Não, Júnior. O que significa que qualquer objeto que tiver nessa sala aqui, o Júnior consegue falar. Então, por exemplo, quem não está aí parado no tempo, quem está aí está pensando em estudar mais, quem está aí querendo novas oportunidades na vida, mas não sabe como gerenciar teu tempo. Na palma da mão aqui eu tenho algo que liga e desliga, que tira meu tempo e que toma meu tempo. Então, quem está no controle? Você? Então, rapidamente eu tenho que ser expert em qualquer objeto dessa sala aqui, saber falar de qualquer assunto. Isso é uma analogia. Isso facilita o entendimento. Então, esse para mim é o quarto. É o quarto. E o último, que mais importante para mim, Brené Brown, ela fala sobre a coragem de ser imperfeito. Cara, não tem jeito. Quando você está falando em público, quando você está falando com as pessoas, você tem que ser você mesmo. Uma vez um aluno falou assim, Júnior, uma vez um professor de teatro falou assim para mim, que quando eu tiver com medo, é só imaginar que não sou eu lá, que eu sou um personagem. Vai dar certo isso? No mundo real vai dar certo isso? Na hora que você vai tentar vender alguma coisa, vai dar para ser um personagem? Não. Você tem que ser você mesmo. Então, quanto mais eu aproximo quem eu sou, com quem eu gostaria de me tornar, e quando isso se torna uma só... Muito, muito bom. O Lucas, que a gente foi em Floripa, né, conversando com ele, falou, cara, a maioria das pessoas que estão palestrando, que tá no dia a dia dele lá, dentro da rotina, falou, cara, a pessoa no dia a dia, sim, o Júnior me conhece, cara, a gente tá aqui, eu falo de vício de linguagem porque eliminei muito vício de linguagem, mas eu tenho os meus, que isso traz até um pouco da minha personalidade, óbvio que eu reduzo, mas tem coisas que eu mantenho até estrategicamente. Sim. Poxa, eu sou o cara do interior, sou o cara que... Eu não quero falar, eu lembro do Júnior me ensinou isso numa das primeiras aulas. Boa noite a todos, meu nome é Guilherme Salles, estou aqui para falar com vocês. O vocês poxa, é bacana, eu falei, mas tá fora do meu padrão, óbvio que o público que eu vou falar, se eu vou falar com vários advogados, eu talvez não vá forçar tanto isso, mas eu vou ser um pouco mais formal na comunicação.
E eu lembro disso nas aulas que você deu, João, e o Lucas lembrou isso, outras pessoas que eu conversei. Essa semana eu estive em Roraima, Boa Vista. Legal. Fui fazer palestra para o CRC de Roraima lá. Inclusive, tem um contato que eu preciso falar contigo disso também. Salvador e Fortaleza, acho que eu vou te levar também. O que vai acontecer, cara, dentro desse processo? Eles falam assim, Guilherme, cara, a galera precisa ouvir mais isso. Eu falei, mas como assim? E eu não fui falar de técnica, fui falar de outra coisa. Porque a maioria das pessoas que estão vindo palestrar aqui, trazer, nos bastidores é uma pessoa legal pra caramba, muita gente chega ali, cara, vira um robôzão. Principalmente contador, daquela coisa que trabalha, mecânica. E esse quinto, pra mim, falou que é o mais importante, eu acho que é o mais importante mesmo, e a pessoa perde a autenticidade. E no meu caso, muito como legal. É que eu consegui ser o júnior ele mesmo? Treinando. Eu falo que, lembro lá que eu dava aula pra cadeira, então quanto mais eu repetia, mais me trazia confiança, e a confiança deixava quem eu era. Comecei a brincar com meus erros, comecei a brincar mais com a minha história, brincar mais com quem eu sou, isso foi ficando mais leve. Se eu errar aqui, tá tudo bem. Poxa. Só que, isso é aos poucos, né? Que isso a gente vai te conecta. Aí eu fiquei um bom avaliador em muitas coisas. Eu percebo que o Júnior, isso é um feedback bacana. Percebo quando ele tem alguma coisa que ele erra, ou não que errou, ele dá um vacilo na comunicação, ele repete de novo. Teve uma vez só que você fez isso aqui. Foi. Quem vai voltar o vídeo vai ser um aqui, vai cortezinho perceber, aí, tô que espera aí, que na hora aí, né? Ele voltou e falei, pô, e eu aprendi com isso, que eu falei, cara, é melhor eu repetir do que por causa de uma letra. Cara, é fera, não tem jeito. Junão, é o seguinte, a gente tá indo pros finalmente, é isso, Ana? A Ana tá aqui pra mim, assim, pô, Guilherme, geralmente eu venho aqui, eu fico com a galera 1h30, 2 horas, né, e a gravação é 1 hora, meu pessoal, mas não dá, tem que gravar 3, 4 com o Júnior, não tem jeito. Júnior, é o seguinte, você falou muito de por que você criou, por que você foi para esse mercado, você deu dicas aqui para os empresários, falou um pouco do seu projeto da V5, e eu vou te pedir, antes de fazer as 2 perguntas finais aqui, eu queria que as pessoas que estão ouvindo e querem ser empresário nesse meio, a pessoa quer empreender nesse meio, a pessoa que quer, de uma forma ou de outra, não sofrer lá, levar 5, 10 anos, que é o que você teve de desafio, para criar um método, perfeito. E quer, de fato, levar a oratória lá para sua região, como empreendedor. O que esse cara tem que fazer? Qual que é o perfil desse parceiro sócio licenciado que você está desenvolvendo no Brasil? Fala um pouquinho para o pessoal aqui. Eu acredito, novamente volto na essência, porque quando eu comecei a minha carreira buscando autodesenvolvimento, fui fazer cursos em outras empresas que já estavam no mercado há anos. E, cara, então para que eu ia desenvolver o negócio sendo que já tinha alguém fazendo isso e eu poderia ser usuário disso, poder pegar essas ferramentas. Então, cara, IBC para mim foi uma escola que me alavancou minha carreira em 20 anos, dentro que eu ia gastar 30 para poder desenvolver o que ele já tinha percorrido. Eu vejo que a V5 é hoje. Assim, a V5 hoje é assim, porque na V5 hoje, novamente, desde 2012 que eu venho treinando oratória, mas desde 2009 que eu venho estudando oratória. E, cara, 2009 para 2024 dá 15 anos de estudo. Isso aí. E aí, dentro daqueles estágios de incompetência, cara, você consegue hoje minimizar alguns erros através de uma licença validada, de pessoas que estão ali já entregando o resultado, por simplesmente caminhar com o processo, mas nunca deixando de o quê, Júnior? Perder minha essência. Então, você que é empresário, você que quer ser um treinador, Júnior, tô começando do zero, dá para ser? É prova viva que dá. Total. Eu sou prova viva de que eu posso sair do zero e ser um treinador de pessoas. De uma pessoa que travava, que tinha medo, para hoje ter a oportunidade de dar palestras e por aí. Então, desde a pessoa que está começando do zero, quer empreender na área de gestão de pessoas, quer empreender na área de desenvolvimento humano, quer treinar pessoas oratória, é para você. Mas, Júnior, eu já trabalho na área e trabalho com outras áreas e quero colocar a oratória como um produto meu. Eu consigo? Sim, tem um mentor que é licenciado nosso. Ele é mentor na área de propagandista médico, específico para isso. E ele quis aglutinar a oratória para os mentores dele. Cara, tá se dando super bem. E para mim, um último estágio, Júnior, eu quero ser um palestrante profissional. V5 é para mim? É, porque a partir do momento que ela se torna um licenciado, eu falo que o estágio máximo é ela ser remunerada pelo tempo dela em palestra. E, cara, hoje, quanto é uma palestra de um Joel, quanto é uma palestra de um Flávio, cara, eles conseguiram chegar lá. E isso é construído, e isso dá para se construir. Então esse também é um grande propósito que eu tenho em ajudar as pessoas. Cara, você merece sim ser um palestrante profissional, você tem capacidade para isso, apenas você precisa
ajustar. Então esse é o grande espírito da V5 aí para quem está começando, para quem já está na área e para quem quer ser um palestrante profissional. Muito bom, João. Ele, de uma maneira ou de outra, gente que replica o método dele, já foram mais de 1.000 treinadores que eu conheço, só que eu conheço, deve ter mais pessoas aí que já passaram em várias escolas, tudo. E eu ouvi uma pessoa, inclusive tem que te indicar também, falando o seguinte, cara, eu sou treinador de uma empresa que dá treinamento de oratória e eu quero ter meu negócio, só que eu não quero investir 200, 300, 500 mil reais. Perfeito. A pessoa procura V5, que eu tenho certeza que no mínimo uma mentoria você vai ter com ele para ele contar a trajetória de como ele desenvolveu. Você pode desenvolver seu produto através da mentoria dele ou ser um parceiro da V5 aí em todo o Brasil, né, Ginão? Cara, muito bom. E agora as perguntas que tá dentro aqui do meu script, isso daqui da corte também, viu, Ginão? Júnior Fernandes, quando começou a empreender? Júnior Fernandes hoje e Júnior Fernandes do futuro. Quem foram, quem é e quem será esse Júnior Fernandes? Júnior Fernandes, quando começou a empreender, um sonhador que queria melhorar de vida, que queria melhorar a carreira, queria melhorar a vida dos meus pais, a minha vida. Queria mudar de vida, cara. Acho que o negócio era esse, tipo, eu quero empreender porque eu quero em algum momento, intuitivo, mas o ponto era mudança. Segunda é Júnior agora, hoje, né? Cara, agora. realidade. Hoje eu entendo que eu tive a oportunidade, como você falou, de treinar professores, mais de 1.000 professores, mas entre alunos, mais de 15 mil alunos diretamente comigo. Agora, pensar que a metodologia já atingiu mais de 50, 70 mil pessoas tranquilamente, cara, então realidade. E o Júnior do Futuro, um grande palestrante profissional. Um palestrante para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Estou buscando isso. Bom. Cada vez mais vem melhorando esse aspecto de querer ser um palestrante, de impactar mais pessoas ao mesmo tempo, e que hoje bati num teto ali de 400, 500 pessoas, e cara, eu quero continuar me capacitando, melhorando as minhas capacidades técnicas, para que quando a oportunidade aparecer, pô, Júnior, agora vai lá, se divirta, seja quem você é mesmo para 1.000, 2.000 pessoas. Perfeito, muito bom. Acho que esse dia 2.000 pessoas, não estou prometendo aqui, óbvio, olha aí, spoiler, eu acredito que 25 vai rolar. Então, provavelmente dessa viagem que eu fiz aqui, olha aí, tá vendo? 1.500. Não é 2.000, mas é 1.500 pessoas, acho que vai dar certo aí de te levar também. Júnior, qual que é o maior aprendizado que você teve aí como empreendedor? Nossa, cara, para esse empresário que está assistindo aqui ver, cara. O Júnior, ele falou de aluno, eu vou atualizar ele de número, mais de 80 mil alunos, mais de 1.000 professores, então você já teve muito resultado, né, cara? Mas qual que é o maior aprendizado que você teve de tudo isso, Júnior? Cara, aí trazendo pro dia a dia de hoje. Primeiro, 2, pode ser? Pode. Primeiro que no empreendedorismo, eu não vou nem usar o termo resiliente, que resiliente é você cair e levantar. No empreendedorismo e na vida, se você não perseverar, não dá. Não tem como. Uma pessoa que não persevera, uma pessoa que você pode ter o dia mais difícil do dia, cara, deu tudo errado naquele dia. Mas você tem que acordar de manhã, cara, no meu caso a corrida, vai correr, vai jogar uma água gelada, vai tomar, cara, persevera, vai, ajusta de novo, testa de novo, modela de novo, persevera, em busca da felicidade, a procura da felicidade, é aquele filme lá, cara. Sim. Cara, persevera, pode estar caindo o mundo, mas na hora vai acontecer, trabalhando para algum resultado, vai chegar, não tem jeito. Então, empreendedorismo, vida pessoal é perseverança em tudo. E um segundo que acabei de ser pai agora, né? E sendo pai, você enxerga uma maneira diferente de ver as coisas. Então, no meu caso, nada quem não tem, quem não é. Mas é que tá muito fresquinho para mim, assim, né? Que você tem que ser uma pessoa que impulsione o bem na vida das outras pessoas, cara. Você tem que ser um patrocinador de levar o bem para as pessoas, de que, cara, leva o bem. Persevera e leva o bem. Persevera e leva. Que essa conta, em algum momento, ela vai fechar. O igualzinho ali, eu não sei qual que é seu igual, mas a fórmula é persevera e leva o bem. O seu igual vai chegar. Vai ter uma hora aí que você vai chegar e falar, cara, bom. Perseverei e tô levando bem para as pessoas. Muito bom. Poderia finalizar agora aqui, mas ó, vou agradecer ele, cara. Tamo junto, obrigado. Gui, valeu, meu irmão, sempre um prazer. Obrigado, uma honra ter você aqui.
E, de fato, eu falo que tem pessoas que falam, pô, Guilherme, você não tem medo de falar em público? Cara, tenho medo pra caramba, cara. Eu chego lá assim, daquele friozinho na barriga, ele é uma das pessoas, é a pessoa que potencializou ali no começo com muita inspiração. Eu vejo você falando lá, eu falei, cara, eu quero aprimorar isso, eu quero ajustar isso, por isso que eu te falei que eu preciso aprimorar pra palestra. Perfeito. Mas uma coisa que eu queria fechar aqui, Junão, que eu vi quando você foi falar de família e de seu filho, eu sempre vi que você é um cara família, Sim. mas quando você foi falar do filho, cara, eu fiquei até emocionado, porque eu falei, cara, então, ele falou não, cara, não pode falar, faz filho mesmo, cara, faz filho que é bom pra caramba aqui. E você, pra fechar aqui, né, óbvio, o Júnior já tá preparado aqui, cara, bora bater meta todo dia, para de dar desculpa, vai treinar a sua oratória, procura V5, eu tenho certeza que você vai conseguir atingir uma alta performance, hein? Bora! Boa. Bora!